Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam animados para a gente dar continuidade aí na nossa aula. Nós ainda vamos continuar falando sobre o método dos deslocamentos em pórticos, porque na aula passada vocês viram só até o ponto de determinação das reações de apoio verticais e da reação de momento. Então, hoje, o nosso objetivo é trabalhar o mesmo pórtico que vocês viram na aula passada, só que agora a gente vai terminar de fazer a análise dele por meio dos métodos dos deslocamentos. Então, nesse sentido, pessoal, o objetivo da nossa aula hoje, reparem aqui nesse círculo verde que está assim, ó, determine as seguintes reações de apoio. Nós vamos determinar as reações horizontais e os diagramas de esforço solicitantes. Então, esse é o nosso objetivo na aula de hoje, já que na aula anterior a gente viu só as reações verticais e reações de momento, hoje nós vamos ver então as reações horizontais e vamos também aprender a elaborar e construir o diagrama de esforço solicitantes, que aí nesse caso vai entrar o diagrama de esforço normal, que nas vigas nós não vimos ele, porque geralmente os esforços normais não estão presentes em vigas, apenas aí em pórticos, né? Então a gente não viu ele, mas agora nós vamos ver, certo, pessoal? Então percebam que aqui é o mesmo pórtico da aula passada, nós temos uma carga aqui sobre essa viga, uma carga uniformemente distribuída no valor de 30 kN por metro, e aqui a gente tem aqui, ó, nesse primeiro pilar, uma carga aqui de 40 kN, que não está aqui no centro, no meio desse pilar, e aqui a gente já tem uma carga mais centralizada aqui na distância, ao longo do comprimento do pilar, que é uma carga de 50 kN. Estou trazendo isso aqui só para a gente relembrar, mas são os mesmos dados da questão anterior. A distância aqui entre as vigas é de 3 metros, como vocês já sabem, e a gente vai então agora para a resolução, para justamente verificar como é que a gente vai calcular essas reações horizontais e como nós iremos aí fazer a determinação dos diagramas de esforço solicitante, que são 3, é o diagrama de esforço normal, de esforço cortante e de momento fletor. Então, pessoal, seguindo aqui, essa parte aqui vocês já viram que foi exatamente o cálculo que nós fizemos para a determinação das reações verticais. Então, a gente não vai falar sobre isso hoje, porque nós já vimos na aula passada. Eu trouxe aqui só para a gente tirar uma dúvida, porque alguns alunos me questionaram em relação, principalmente, a essa última equaçãozinha aqui. Me questionaram em relação a esse 20 ser positivo ou negativo, ou que não estavam encontrando esse valor. Então, eu trouxe aqui só para a gente falar um pouquinho sobre isso. Percebam, pessoal, que aqui na questão anterior, percebam aqui comigo, ó, que aqui a gente já está falando em relação a esse pilar, que é o pilar BE, nós estamos falando de esforço agora não mais vertical, mas horizontal, que é representado por essa setinha aqui, ó. Essa primeira setinha aqui e essa segunda setinha aqui, já são esforços horizontais. E aí, por isso que eu já coloquei aqui, percebam aqui que nesse primeiro ponto aqui, eu coloquei reação horizontal HB. E aí eu trouxe a fórmula para cá, que é exatamente essa formulazinha que vocês estão vendo aqui, ó. Que é a reação em B, ó. Aqui no ponto B, nós temos aqui a reação horizontal no ponto B. Percebam que ela não tem o menos. Por que então eu coloquei esse menos aqui, né? Vocês podem perguntar, professora, você colocou um menos aqui. Por quê? Se na fórmula não tem. Pessoal, eu coloquei esse menos aqui justamente porque a seta está para a esquerda. E a seta para a esquerda é negativa e a seta para a direita é positivo. Então, por isso que, na verdade, o valor aqui, ó, esse primeiro valor, deu menos 19,3. Então tá correto. Se não tivesse o menos, ia ficar 19,3 positivo. Só que como a seta está virada para a esquerda, então ficou negativo, certo? O mesmo acontece aqui com a questão dessa segunda fórmula aqui, da reação horizontal em E, certo? Essa reação horizontal em E. O único errinho aqui que a gente pode considerar, que às vezes a fórmula confunde a gente, que eu chamei a atenção de alguns alunos em relação a isso, que esse formuláriozinho aqui, ele acaba nos confundindo um pouco, é que, na verdade, esse P aqui, menos, você abre um parêntese aqui, ó, e tudo isso aqui vai ser P menos tudo isso aqui, entendeu?
toda essa equação. Aqui, na verdade, a gente tem o P, ó, menos isso. E aí vocês perguntam, professora, a senhora colocou o menos aqui novamente. Por quê, pessoal? Porque a seta aqui, percebam que a seta, vou até apagar aqui porque tá meio, mas percebam que a seta, essa setinha aqui está para a esquerda também, assim como a setinha lá de cima. Então, eu coloquei o menos. A fórmula é a mesma, tá? Então, na verdade, a fórmula certa de se escrever, eu trouxe até como eu coloquei lá, para vocês não confundirem. Seria P menos, aí você abre um parêntese aqui, coloca tudo entre parênteses e retira o valor que dá aqui do P. Então, percebam, pessoal, que toda essa fórmula aqui é igual a essa fórmula aqui em cima do H, certo? É igual a fórmula. Inclusive, deu 19,3. Então, na realidade, vai ser o P menos 19,3, porque essa fórmula é a mesma que está aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, P menos 19,3. Então, o P, pessoal, como a gente sabe, é 40, que é essa força aqui que a gente está vendo aqui em cima, ó. O P é 40 da fórmula aqui, ó. Então, 40 menos 19,3 dá 20,7. E iria dar positivo, né? Iria dar positivo. Mas como aqui, ó, no caso, a setinha está para a esquerda, então a gente coloca menos 20,7. Então, o valor, pessoal, é esse mesmo, é menos 20,7. Para quem tinha dúvida, esse menos aqui está relacionado à direção da seta. Então, por isso, ele existe na fórmula. E a forma correta de escrever a fórmula é o P, que é a carga, que é o 40, menos o resultado dessa equação aqui, que dá 19,3 positivo, certo? E aí, você faz essa conta e acha menos 20,7. Bem, pessoal, isso aqui foi só para tirar uma dúvida de alguns alunos que me questionaram. E aí, o mais aqui, vocês já sabem, já falei sobre esses detalhes aqui nas aulas anteriores, do caso 1, do caso 2. Nós já fizemos também essa parte do delta 1 e delta 2. E nós paramos aqui, né? Vocês fizeram justamente, vocês determinaram as reações verticais. Então, a gente viu aí a reação vertical em A, B, C, D, e vimos também um momento, uma reação de momento que tem aqui só no ponto D, né? Só tem no ponto D porque tem um engaste. E todo engaste vai ter reação de momento. Desse lado aqui nós não temos reação de momento porque não é engaste, é um apoio de segundo gênero. Então, a gente não tem momento aqui, certo? Então, pessoal, agora a gente vai para a determinação. Como é a proposta da nossa aula de hoje, nós vamos agora então para a determinação dos esforços horizontais, porque como vocês estão vendo aqui nessa estrutura, nós temos cargas horizontais, ó, a carga de 40 e a carga de 50, são cargas agindo horizontalmente na estrutura. Isso significa que nós também teremos reações horizontais que vão surgir por conta dessas cargas que foram aplicadas aqui. Então, a gente vai ver isso agora. Então, aqui, ó, percebam comigo que agora a gente já está na parte de determinação das reações horizontais. E nós teremos, pessoal, reação horizontal aqui no ponto B, no ponto C, no ponto E e no ponto F. Então, nós teremos reações horizontais nesses pontos que fazem parte dessas barras que possuem justamente a aplicação aqui dessas cargas horizontais. Então, por causa dessas cargas horizontais, agindo aqui pontualmente aqui nesses pilares, nós iremos ter aí reações horizontais aqui nesses pontos. E agora, pessoal, eu quero justamente conversar com vocês sobre como a gente vai encontrar o valor dessas reações. E aí, pessoal, percebam que é de uma forma bem simples, com um cálculo que vocês já estão familiarizados, não existe novidade aqui, vocês já estão familiarizados. Vamos falar agora, primeiro, sobre a reação horizontal em B, que é essa primeira reaçãozinha aqui, ó, no ponto B. Qual que é a reação horizontal em B? Então, a fórmula, pessoal, é a mesma que vocês já estão familiarizados. Olha só, reação horizontal em B no caso 0, mais reação horizontal em B no caso 1 vezes o delta 1, mais a reação horizontal em B no caso 2 vezes o delta 2. Fazendo aqui a substituição, ó, eu terei menos 19,3, que é a reação horizontal em B no caso 0, mais 0,33, que é a reação horizontal em B no caso 1, vezes o delta 1, que é 10,67. Fazendo essa conta, pessoal, eu achei que essa primeira reação aqui, que essa reação aqui horizontal
em B, ela tem o valor de menos 15,7. Então, na verdade, essa setinha está para o lado correto, porque esse menos indica que a seta vai estar para a esquerda, certo? Então, agora aqui, pessoal, a gente vai ver a próxima reação, que é a reação horizontal em C. Que aí o C já é aqui, esse outro pontinho aqui que a gente está vendo aqui, ó. Reação horizontal em C. Então, olha só, é a mesma fórmula, pessoal. Reação horizontal em C no caso 0, mais a do caso 1 vezes o ΔI, mais a do caso 2 vezes o ΔI. Então, substituindo aqui os valores, olha, a gente vai ter 34,4, que é a reação em C no caso 0, vezes 0,33 mais 0,33 vezes menos 9,60, que aí é o valor do ΔI. Então, a gente encontrou um valor de 31,2 positivo. Então, essa reaçãozinha aqui, ó, essa reação no ponto C, essa reação em C, ela deu 31,2 positivo, o que indica que essa setinha aqui que eu coloquei só para ilustrar, na verdade, ela vai ter um outro sentido. Ela vai ter esse sentido aqui, que é o sentido positivo, no valor de 31,2. Então, essa é a reação aqui nesse ponto. Agora, a gente vai dar continuidade fazendo aqui a reação horizontal no ponto E, que é justamente esse ponto aqui abaixo. E aí, pessoal, é a mesma fórmula, não vou repetir novamente. Fiz aqui a substituição dos valores, deu um valor de menos 24,3, que aí é justamente o valor dessa reação aqui abaixo, ó. E isso indica também que a seta está para o lado correto, porque deu menos, a seta está para a esquerda. E aqui, mais embaixo, para a gente concluir, então, a gente tem aqui a reação horizontal no ponto F. E aí, a mesma fórmula, que vocês já conhecem, a mesma para todos. Fazendo a substituição dos valores, nós vamos achar o valor de 18,8 positivo. Então, essa reação aqui, na verdade, a setinha também é para o outro lado, é para o lado positivo, é setinha para a direita. Então, essa reação aqui, que é a reação horizontal no ponto F, é de 18,8 para a direita. Agora, pessoal, é muito fácil entender o sentido das reações. Por quê? Percebam aqui comigo, se eu tenho essa força de 40 kN vindo aqui, essa carga atuando aqui para a direita, é natural que as minhas reações elas vão ser para a esquerda, porque elas têm a função de impedir que esse pilar se desloque por causa dessa carga de 40. Então, aqui é aplicado 40 e nos meus apoios tem reações aqui no sentido oposto ao da carga que está sendo aplicada. Da mesma forma, a gente pode compreender aqui, ó, que se eu tenho uma de 50 aqui atuando nesse sentido, ou seja, para a esquerda, na verdade, as minhas reações, elas virão em sentido oposto. Então, na verdade, as reações que eu terei aqui serão reações para a direita, contrapondo aí essa carga de 50 kN. Para que o meu pilar não se desloque, eu tenho que ter ação e reação atuando, certo? Então, é exatamente isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Então, nós determinamos também agora as reações horizontais. E são justamente essas reações horizontais que vai nos fornecer o diagrama de esforço normal, que é o que nós vamos ver. Então, percebam aqui comigo que agora a gente está no quinto passo, que é justamente a determinação dos diagramas de esforços. E nós vamos começar pela determinação do diagrama de esforço normal. Então, é o diagrama, pessoal, esse diagrama que ele é formado devido aos esforços horizontais. Então, vamos aprender isso. O diagrama de esforço normal. O diagrama de esforço normal está relacionado com a aplicação das cargas horizontais. Então, só vai interferir nesse diagrama as cargas horizontais aqui na minha estrutura. Então, agora a gente vai aprender como que nós chegamos aqui a esse diagrama de esforço normal e vocês vão ver que é bem simples mesmo. Então, vamos começar aqui
por este primeiro pilar. Então, o que nos interessa mesmo, pessoal, como eu falei para vocês, vou até grifar aqui, ó, o que nos interessa são essas cargas que estão dentro desse quadrado aqui, que são as cargas horizontais. As outras cargas são verticais, elas serão importantes quando a gente for determinar o esforço cortante, o diagrama de esforço cortante. Mas como a gente está aqui no diagrama de esforços normais, apenas aqui os esforços horizontais é que vão aí nos fornecer informações para esses diagramas. Então, na verdade, vamos aqui então para ver, né? O que é um esforço normal? O esforço normal, pessoal, é assim, ó. Vocês têm, vamos imaginar aqui que vocês têm uma seção transversal de um pilar. O que é o esforço normal? O esforço normal é o esforço que atua exatamente aqui, ó, no centro de gravidade, que atua aqui no centro de gravidade do elemento estrutural. Por vezes, pode ser que tenha alguma excentricidade, mas o esforço normal, ele é um esforço que atua aqui, ó, na própria seção transversal do elemento. É como se eu tivesse aqui uma carga sendo aplicada, uma força aplicada na seção transversal, ou seja, ao longo de todo o eixo longitudinal da barra. Então, isso é um esforço normal, certo? É quando a carga está sendo aplicada aqui ao longo do eixo longitudinal da barra. Agora, pessoal, quando a carga ela é aplicada aqui, ó, já em cima, no caso, por exemplo, em cima de uma viga, não é mais um esforço normal, é um esforço cortante, porque não está atuando aqui ao longo do eixo longitudinal, mas na verdade está agindo perpendicularmente ao eixo longitudinal. Então, isso aqui é o esforço cortante. Então, quando a gente fala de diagrama de esforço normal, é para saber exatamente qual é essa tensão, certo? Que está agindo aqui na seção transversal do elemento, ao longo de todo o eixo dele. Então, é o que nós vamos calcular agora. A gente vai verificar aqui, olhar a nossa estrutura e ver qual dessas cargas estão agindo aqui, ó, no eixo do elemento estrutural. Se nós formos falar dessa viga aqui, percebam comigo, se a gente for falar dessa viga, quais são as cargas que estão atuando no eixo dela, ao longo do eixo? Nós temos aqui, ó, essa primeira carga aqui, né? Ela está atuando aqui, ó, no sentido do eixo da barra. E essa segunda carga aqui está atuando ao longo do eixo, é o que vai justamente contribuir para o diagrama de esforço normal. Porém, pessoal, se nós formos falar aqui, ó, do pilar, se nós formos falar aqui, ó, deste pilar, a carga que está atuando aqui no eixo é essa carga aqui de 98,4. E da mesma forma, no eixo desse outro pilar, é uma carga de 82,9. É o que está agindo no eixo. São cargas normais ao elemento estrutural. São cargas normais à barra, porque estão agindo justamente na linha de ação da barra. Então, isso aqui é justamente esses esforços que eu falei para vocês que nós iremos observar para poder determinar o diagrama de esforços. Então, o que a gente percebeu? Que nós iremos trabalhar nesse primeiro momento para a elaboração desse diagrama com esses esforços aqui. Com esses esforços, esse e esse, né? Que estão atuando justamente na viga, ou seja, no sentido normal à viga, e os outros esforços que nós iremos ver são esse aqui e esse que estão atuando no eixo do pilar, estão atuando exatamente aqui na seção transversal do pilar e na seção transversal do pilar. Esses são os esforços que nós iremos trabalhar para elaborar esse diagrama de esforço normal. Então, vamos começar aqui pelos pilares, porque é uma análise mais simples de ser feita. Percebam que aqui existe uma reação de 98,4. Então, pessoal, percebam que aqui, ó, observem aqui comigo que esse valor de 98,4 está aqui e está aqui. O que significa isso? Está negativo. O que significa isso, pessoal? Olha só, se existe uma reação de 98,4 aqui nesse apoio, é porque toda reação existe porque existe uma ação. Então, existe uma ação aqui para baixo, uma carga, exatamente no mesmo valor de 98,4. Então, quando a gente olha aqui, ó,
que acontece? Se existe uma reação para cá e uma carga para cá, a gente percebe que essa barra, esse pilar, ele está sendo comprimido devido ao sentido dessas duas setas. Então, se ele está sendo comprimido, o valor da compressão é negativo. Então, a gente tem aqui, ó, no diagrama, esse diagrama aqui é o sentido de menos, menos, porque aqui significa que esse pilar está sendo comprimido, certo? Com uma tensão normal aí, ó, de 98,4. Certo? Então, esse aqui é o esforço interno de compressão que está agindo nesse pilar, no valor de 98,4. Da mesma forma, nós temos o segundo aqui. Nós temos uma força de 82,9, uma reação, na verdade, de 82,9. Essa reação existe justamente porque a gente tem uma carga atuando aqui no valor de 82,9 também. E aí a gente vê que é compressão também que atua aqui nesse pilar. E a gente sabe, né, pessoal, que a grande maioria dos pilares, eles são solicitados realmente a compressão. Então, é o caso desse aqui também, a compressão também é o mesmo valor de 82,9, que é o esforço normal, e é negativo porque o pilar está sofrendo compressão. Então, é isso, pessoal. Em relação aos pilares, a gente já viu aí como é que faz o diagrama de esforço normal. Agora, a gente vai, então, para a parte da viga aqui acima. E para a gente compreender melhor isso, eu vou traçar aqui uma linha aqui, só para a gente poder compreender melhor essa parte da viga. Então, aqui, ó, digamos que aqui está a viga que está aqui acima. Essa viga, ela é dividida aqui, né, pelo ponto B e pelo ponto C, que eu estou colocando com essas bolinhas vermelhas aí. Então, pessoal, o que acontece? No ponto B e no ponto C, eu tenho reações. Eu vou representar a reação pela seta vermelha. Então, eu tenho uma reação para cá de 15 e tenho uma reação aqui nesse outro ponto, nesse sentido aqui de 31,2, que é o que vocês estão vendo aqui acima, ó. Peguei daqui, ó, menos 15, que é essa aqui, e essa outra aqui, nesse outro sentido de 31,2. Se tem essa reação, pessoal, é porque existe uma ação, como eu falei para vocês. E agora eu vou colocar aqui a ação de outra cor, para a gente não confundir, vou colocar aqui de amarelo. Então, a gente tem aqui, ó, é porque existe uma ação nesse sentido e aqui existe uma ação nesse outro sentido, certo? Por isso que tem essas reações. Pessoal, agora nós vamos ver exatamente, entender agora o porquê desse diagrama aqui na parte das vigas. A gente aprendeu isso lá quando a gente estava estudando resistência dos materiais, que vocês fizeram a análise de elementos estruturais a esforço normal. Então, como é que a gente analisa para fazer aqui o diagrama? Primeiro, a gente faz um corte nessa seção aqui, ó, na primeira seção, que eu vou chamar de seção 1. Quando eu faço um corte nessa seção, eu analiso tudo que está aqui à esquerda. Então, vou analisar só o que está à esquerda. À esquerda desse ponto 1 do corte dessa seção, existe algum esforço normal atuando aqui no elemento? Então, a gente percebe que não. Por isso que o esforço normal aqui é 0. Então, não teremos nada aqui nesse diagrama. É 0, certo? Agora, pessoal, percebam que eu vou fazer o corte nessa outra seção aqui, ó, nessa outra barra, que é na barra 2 da viga. E vou analisar tudo que tem aqui para trás, ó, certo? Então, na verdade, o que tem aqui para trás? Vou trazer esse corte aqui para esse lado, ó. Eu cortei aqui na barra 2, certo? O que tem aqui para trás nessa barra 2? Tem um esforço de menos... Tem um esforço aqui, ó, solicitante de 15,7 e uma reação de menos 15,7. Então, é isso que eu tenho aqui. Para equilibrar, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Uma ação de 15,7 e uma reação de menos 15,7, certo? Então, por isso, pessoal, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho isso aqui, ó, esse tipo de seta aqui significa que eu tenho compressão. Então, analisando essa barra aqui, a barra 2, que é essa barra aqui, eu terei compressão, ou seja, sinal negativo de compressão, e eu tenho aqui esses esforços, ó, de menos 15,7, porque é compressão e é 15,7. Percebam que aqui está 15,6, mas é questão de arredondamento mesmo, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 15,7 aqui,
e essa barra aqui está sendo comprimida. Essa barra do meio dessa viga, ela está sendo comprimida com esse valor de 15,7 quilonewtons. E agora, pessoal, nós vamos então agora analisar a barra 3, fazer o corte aqui e analisar tudo que está aqui do lado da esquerda, certo? Então, percebam comigo que quando eu faço o corte aqui, ó, vou fazer ele bem aqui, ó, só para a gente analisar. E aí, o que que acontece? Eu faço o corte aqui e analiso, vou analisar as duas reações, tá? Porque as ações é o mesmo valor das reações, aqui a gente vai analisar as reações. Então, eu tenho aqui, ó, 31,2 menos 15,7. Então, eu tenho aqui, ó, atrás desse corte dessa barra, eu faço esse corte aqui, ó, atrás dele eu vou ter aqui uma carga, uma reação de 31,2 aqui para a direita e menos 15,7 para a esquerda, que são exatamente essas duas reações em vermelho aqui, e são elas que a gente vai relacionar. Certo? Então, se eu tenho 31,2 para a direita e menos 15,7 para a esquerda, eu vou ter que subtrair esses valores. Vou subtrair 31,2 menos 15,7 e vou achar o valor de 15,5. E aí, por que que é positivo, né? Percebam que aqui está do lado de cima. É positivo por quê, professora? É positivo, pessoal, porque se vocês olharem aqui as setinhas, ó, de ação e reação atuando na barra, significa que a barra está sendo tracionada. Na verdade, é o seguinte, ó, se eu tenho essa barra aqui nesse sentido, a barra está sendo tracionada, pessoal. Aqui a minha seta não ficou muito correta, mas a barra ela está sendo tracionada, por isso que ela está aqui no valor de 15,2. Porque, na verdade, percebam comigo que se eu tenho uma ação aqui de 31,2, vou tentar explicar novamente aqui em relação à setinha. Se eu tenho uma ação aqui de 31,2, significa, deixa eu colocar aqui acima, pessoal, significa que eu tenho uma reação aqui, peraí, vamos aqui novamente. Só para explicar aqui por que deu positivo o 15,2, que não ficou muito claro na outra imagem, mas percebam que se eu tenho aqui, ó, uma ação de 31,2, aqui eu vou ter justamente uma reação com o mesmo valor, mas em sentido diferente. Aqui, ó, no mesmo ponto, certo? No mesmo ponto, ó. Eu tenho que pegar aqui como ponto de partida o mesmo ponto. Então, eu vou ter uma reação aqui, uma ação com esse sentido e uma reação com o sentido oposto. E isso gera tração. Já aqui em relação ao ponto B, que era compressão, é porque eu teria aqui, pessoal, já o sentido oposto, ó. Então, para ficar mais claro um pouco do que aquela figura que eu fiz aqui embaixo, percebam que, e agora foquem aqui comigo, ó, que nesse caso aqui, que nesse primeiro caso a gente tem compressão, porque as setinhas elas estão indo uma ao encontro da outra, olha só, estão comprimindo aqui o ponto. Já na outra, como eu tenho uma reação para cá, a ação vai para o outro sentido. Nessa aqui eu já tenho aqui a tração, as setas estão se afastando uma da outra, estão tracionando esse ponto. Então, é isso, pessoal. Sobre o esforço normal, mais esse tipo de análise. Não tem um cálculo propriamente dito para ser feito aqui. Você precisa observar a questão das ações e das reações e verificar se é compressão, se é tração, verificar os valores, substituir ou somar, dependendo do sentido das setas, interpretar para você poder fazer aqui o seu diagrama de esforço normal. Percebam que não é muito complexo. Na realidade, é simples, né? Você só precisa ter essa noção, né, do que é compressão e do que é tração e substituir e também fazer aquilo que vocês aprenderam lá na disciplina de resistência dos materiais 2, que é justamente dividir aqui, ó, em seções e analisar tudo que está para trás, certo? Então, é basicamente dessa forma que você consegue fazer o diagrama de esforço normal. Agora, a gente vai para o próximo diagrama, que é o diagrama de esforço cortante, que não é novidade para vocês. Não é novidade para vocês esse diagrama aqui. É basicamente o mesmo raciocínio que vocês já aprenderam, por isso eu trouxe de forma bem resumida só um cálculozinho aqui para vocês relembrarem. Então, se a gente tem aqui, ó, tudo que vai fazer, agora eu vou circular aqui as cargas que estão provocando esforço cortante nas barras. Nessa primeira barra da viga, o que gera esforço cortante nela é esse esforço aqui. Esse esforço aqui também, pessoal, gera esforço cortante
na viga e não no pilar, certo? Na viga, porque essa carga aqui, ela se prolonga ao longo de toda essa linha de ação. Essa aqui também vai gerar esforço cortante na viga e essa vai gerar esforço cortante na viga. Nos pilares, essas duas aqui não vão gerar esforço cortante, elas geram esforço normal, como a gente viu. Agora, quando a gente vai falar aqui, ó, sobre esforço cortante nos pilares, vou até mudar a cor, o que vai gerar aqui esforço cortante nos pilares já são essas outras cargas aqui, ó. Essa aqui vai ser nesse pilar e nesse aqui, ó, no pilar BE, e esse aqui, ó, já vai gerar esforço cortante nesse outro pilar. Certo, pessoal? Então, tudo que está aí em vermelho gera esforço cortante na viga e o que está em verde gera esforço cortante no pilar. Então, o cálculo é bem simples. Percebam que a gente está aqui, ó, falando da viga. Nós vamos subir aqui, ó, 37,3 porque é a primeira reação. Quando a gente chega aqui em 37,3, a gente vai descer quanto? 30, que é a carga distribuída, o 30 aqui, ó, 30, vezes a distância, que é 3. Então, a gente tem aqui, ó, 37, logo aqui abaixo, aqui a gente já consegue ver aqui o resumozinho do cálculo, ó. 37,3, que é o valor que eu estou aqui acima do gráfico, menos 30 vezes 3, que é 30 vezes a distância. Eu vou chegar aqui nesse ponto da viga com o valor de menos 52,7. Então, percebam que quando eu chego aqui em menos 52,7, eu vou verificar, pessoal, essa reaçãozinha aqui, ó, que ocorre aqui, ó, de 98,4. Ela, pessoal, essa carga que está nesse apoio do pilar, ele se prolonga ao longo de toda a linha de ação. Então, ele sobe aqui e a viga sente os efeitos dele, certo? Então, por isso que ele entra aqui, ó, menos 52,7 mais 98,4, a gente vai chegar aqui com o valor de 45,7. E assim sucessivamente, pessoal, vocês conseguem fazer aí o restante pelo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Agora, percebam, vamos focar aqui nos pilares, porque é basicamente o mesmo raciocínio, só que as cargas estão na horizontal. Então, nós estamos aqui, ó, neste ponto do pilar, né? No ponto aqui do pilar, bem aqui embaixo, perto do apoio. Então, percebam que o que acontece? Aqui a gente tem uma reação de menos 24,3. Então, o menos é aqui do lado da esquerda e o positivo aqui do lado da direita. Então, a gente tem aqui, ó, menos 24,3. Então, a gente sobe aqui para o lado negativo, menos 24,3. Como a gente vai ter uma carga aqui nesse ponto, né, a 1 metro aqui de 40, desse 24,3, vocês vão descer 40, que é o que está aqui, ó. 24,3 menos 40, eu vou chegar lá do outro lado com menos 15,7. Vou chegar aqui do lado negativo de menos 15,7. Pessoal, inclusive, ó, eu me equivoquei aqui. Esse lado aqui é positivo, tá? E esse aqui que é negativo, que é o lado da compressão. Tá? Então, na verdade, isso aqui não é positivo. Acontece, viu? Então, o que acontece? A gente tem aqui, né, que vamos chegar lá em menos 15,5. E aí, o menos 15,5, pessoal, vai até aqui em cima, onde eu tenho aqui justamente a reação de menos 15,7. Né? Menos 15,7, que aí vai zerar aqui. Certo? Então, são coisas que vocês já sabem. E aqui, ó, no segundo pilar, da mesma forma, nós vamos ter aqui, ó, um valor. Como eu falei para vocês, essas setas, elas estão no sentido, não estão no sentido correto. Na verdade, essas setinhas aqui de reação, como a gente já viu, o sentido correto delas é esse aqui, né? Que é o sentido correto dessas setas, porque elas estão sendo reação a esse 50 quilonewton. Esse 50 quilonewton atua para a esquerda, as reações atuam para a direita. Então, a gente tem aqui, ó, 18,8 agindo aqui no sentido negativo. Então, a gente vem para cá, ó, menos 18,8, que aqui é o lado menos, que é o lado da compressão. E aí, ela vem uniforme até encontrar aqui uma carga de 50 kN. Você pega menos 18, né? Mais 50, vai chegar aqui com 31,2. E aqui, pessoal, vocês vêm linearmente até aqui nesse ponto, onde a gente vai ter uma reação nesse sentido de 31,2 e fecha aqui. Então, esse diagrama de esforço cortante também é bem simples. Vocês já viram bastante ele aí nas atividades de vocês, nas aulas que eu já gravei.
E aí acredito que vocês não têm segredo aqui por ser um pórtico, é o mesmo raciocínio. Agora a gente vai então para o diagrama de momento fletor, que é aquele que é um pouquinho mais complexo e que eu vou apresentar alguns conceitos novos, pouca coisa, pessoal, mas também muito simples. Mas vamos lá então. Então vamos finalizar agora com a questão do diagrama de momento fletor, que é esse diagrama aqui, pessoal, olha só. Então, a gente tem esse diagrama aqui como o diagrama de momento fletor. E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente determina esse diagrama aqui de momento fletor. Percebam comigo que todo diagrama de vigas, o sentido das deformações são esses aqui, olha só. A gente vai ter aqui, ó, o momento positivo e o momento negativo aqui. O momento positivo, pessoal, é todo momento abaixo dessa linha do eixo da viga. Então, aqui embaixo é o momento positivo, aqui em cima é o momento negativo. Então, a gente sempre vai ter momento positivo no meio do vão e momento negativo na região do apoio. Ó. Perceba que aqui a gente tem apoio, temos momentos negativos. Momento positivo aqui no meio do vão e o momento negativo aqui na região do apoio. Momento positivo aqui, ó, no meio do vão e momento negativo aqui na região do apoio, que é do engaste. Então, basicamente, pessoal, sempre vai seguir todas as vigas, independente de quantos pórticos a gente teria aqui, ela segue essa formação de parábolas. E aí, por isso que o sentido positivo mesmo de rotação que acontece na viga é esse dessas setas que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui cai um pouco por terra aquela questão de momento em sentido horário positivo, em sentido horário negativo, em sentido anti-horário positivo. A gente vai entender um pouquinho que essa compreensão vai além um pouco nesse ponto aqui, porque na realidade, ó, nós temos aqui que os momentos nesses pontos aqui, tanto nesse quanto nesse e em outros que houvesse, seriam no sentido dessas rotações, sempre seriam nesses sentidos aqui. Então, pessoal, vamos então agora aqui passar para esse quadro rosa para a gente entender de onde tiramos aqui esses valores de momento. E eu vou falar para vocês, nesse primeiro momento, vou mostrar para vocês só o cálculo desses momentos aqui que estão na parte aqui superior do gráfico. Ó, nós vamos ver esse momento, esses outros dois aqui. Nós vamos ver esses momentos aqui que acontecem nos apoios, tá? Então, nós vamos ver esses momentos que estão ocorrendo na região do apoio. Nós não vamos ver agora, nesse primeiro momento, os momentos de máximo que ocorrem aqui no meio do vão, que são os momentos positivos. Nós vamos ver eles aí no próximo slide. Então, vamos falar primeiro só desses momentos aqui que estão nas regiões do apoio aqui, ó. Nós temos o apoio e aqui, ó, linearmente aqui com ele, a gente tem aqui os momentos. Então, o cálculo, pessoal, é muito simples também, não tem novidade, vocês já conhecem, que é esse cálculozinho aqui, ó. Olha só como que é, ó. E aqui, pessoal, percebam que esse é o ponto B da viga, antes da gente falar exatamente da fórmula, esse é o ponto B da viga. E aí, a gente viu lá no exercício passado que a gente tem B1, B2 desse outro lado, né, que eu estou tentando desenhar, e o B3 que já é aqui no pilar. Então, isso aqui a gente vai achar os momentos relacionados ao momento M1, que é dessa primeira rotação, o momento M2 dessa segunda e o momento M3 dessa terceira, em relação ao ponto B. Então, perceba que quando eu coloco aqui, ó, reação de momento em B1, eu estou falando exatamente dessa primeira reação de momento aqui, ó, no ponto B, mas esse primeiro momento 1 em relação a essa primeira barra. Então, perceba que eu coloquei aqui a fórmula, que é a mesma. Reação de momento em B1 no caso 0, mais reação de momento em B1 no caso 1 vezes o delta 1, mais reação de momento em B1 no caso 2 vezes o delta 2. É a mesma fórmula. Substituindo, pessoal, nós achamos o valor de menos 23,13. Então, percebam que aqui, ó, o menos, pessoal, é para indicar só o sentido da rotação, porque está girando em sentido horário. Então, por isso que indica o sentido da rotação, mas o valor está aqui acima, ó, 23,1. Girando em sentido horário, por isso que é menos. Agora percebam aqui comigo, vamos aqui então para o próximo. Agora a gente vai calcular a reação de momento. Vamos calcular aqui a reação de momento em B2.
Então, é a mesma fórmula que você já sabe. Substituindo, nós achamos o valor de 30,3 e ele está positivo. Então, 30,3 aqui, ó, que é esse valor que está aqui, ó, é o momento já do outro lado da barra. Então, esse 30,3, ele está positivo porque ele está girando, olha só o sentido da seta, está girando em sentido anti-horário, certo? Não significa que o momento teria, por ser positivo, que ele teria que estar aqui embaixo. Não diz respeito a isso. Diz respeito ao sentido, o sinal diz respeito ao sentido só apenas da rotação. Então, pessoal, reparem aqui comigo no próximo momento que a gente vai calcular, que é o momento em B3, que já é esse aqui do pilar. Então, a gente tem a mesma fórmula, substitui e achamos o valor de menos 7,13. Vou até apagar aqui, porque está ficando muito... A gente está aqui, ó, vendo esse momento aqui, né, o momento em B3, e ele tem o valor aqui, ó, de 7,1. E aí, esse sentido aqui de menos, pessoal, é porque ele gira, aqui, ó, a rotação dele gira em sentido horário. Mas ele está aqui, ó, os pontos que a gente calculou em relação ao B são esses 3 pontinhos aqui. A mesma coisa nós vamos calcular em relação ao ponto C aqui, ó, o ponto C do diagrama. Então, a gente calcula aqui o momento em C1, deu menos 28,2, que é justamente esse valor aqui. O outro momento aqui em C2 deu 9,7, que é esse momento aqui em C2, ó, deu 9,7. E aí, pessoal, lembrem que se tem menos ou mais, diz respeito a essas setinhas, ao sentido da rotação. E o momento em 3, o momento em C3, que a gente tem aqui, que deu exatamente o valor de 18,5. 18,5, que é esse aqui, ó. Tá bem aqui nesse ponto aqui, ó, 18,5. Esse aqui, pessoal, ó, 18,5, que já é o momento aqui já em relação ao pilar, no topo do pilar, certo? E o último momento, que vocês já até calcularam no exercício passado, que é o momento aqui em D, no ponto D aqui, ó, que deu exatamente menos 28,9. E esse menos diz respeito ao sentido da rotação desse momento, que nesse caso é o sentido horário, certo? Então, gira no sentido horário. Então, pessoal, o cálculo desses valores que eu falei para vocês, então, nós calculamos apenas os valores que estão aqui, ó. Vou circular novamente para que vocês saibam. Então, até agora, a gente calculou esses valores que estão no topo, ou seja, os valores de momento negativo. Nós não calculamos os valores de momento de máximo aqui, ó, na viga, que são os momentos positivos. Nós vamos calcular ainda, e a fórmula é a mesma que vocês já aprenderam aí nas aulas anteriores. Agora a gente vai então partir para esse cálculo aí dos momentos positivos. Então, vocês já sabem agora os momentos negativos, agora a gente vai para o cálculo dos momentos de máximo, também chamado de momentos positivos, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, a gente vai então para entender os momentos de máximo, que vocês já sabem também um pouco sobre eles. O que acontece? Como eu já falei para vocês, onde o meu esforço cortante corta o zero é justamente onde eu terei o momento máximo. Então, toda vez aqui que o meu esforço cortante, né, de uma carga uniformemente distribuída, quando ele cortar aqui o zero, é justamente no local onde eu terei o momento positivo máximo. E aí a gente já sabe como fazer esse cálculo. Percebam comigo que, como é que eu faço esse cálculo, né? Eu vou fazer uma regra de 3. 37,3 está a carga, né? Na verdade, é a carga. A carga é 30. 30 kN está para 1 metro, porque desce 30 kN por metro. 37,3 está para x, porque eu quero descobrir essa distância aqui, x, certo? Então, fazendo essa regrinha de 3 que vocês já sabem, eu vou isolar o 3 e eu terei isso aqui, ó. Quando eu isolo o 3, eu vou ter aqui, ó. Até resumir ela aqui, ó. 37,3 dividido por 30, que é o quê? O valor do triângulo dividido pelo valor da carga. Então, 37,3 dividido pela carga, 30, eu vou ter 1,24 metros. Essa distância x é 1,24. Então, agora, pessoal, eu vou calcular o momento de máximo aí, ó, o momento 1, que é esse momento aqui nesse ponto,
Eu vou calcular para essa distância de 1,24. E aí teve uma aula anterior que eu falei sobre momento pela esquerda. Eu falei sobre momento pela direita e momento pela esquerda. Como esse ponto aqui está bem perto aqui, ó, do final dessa viga, eu vou calcular esse momento pela esquerda, pessoal, ó. Eu vou calcular o momento pela esquerda, de tudo que está à esquerda desse ponto aqui, certo? E quando eu calculo o momento pela esquerda, muda, aquela convenção de sinal muda. Na verdade, quando eu calculo pela esquerda, o momento no sentido horário é positivo e o momento no sentido anti-horário é negativo. Se eu calculasse o momento com todas as cargas que estão aqui pela direita, seria o inverso. O anti-horário seria positivo e o horário seria negativo. Mas como eu estou calculando aqui pela esquerda, pessoal, isso inverte, tá? Porque eu vou considerar as cargas que estão desse lado aqui. Então, eu vou calcular considerando as cargas desse lado. E aí, considerando isso, no sentido horário é positivo e no sentido anti-horário é negativo. A gente vai ter isso de forma inversa. Por isso, pessoal, que olha só, para calcular aqui, o momento máximo 1, a gente pega aqui, ó, é como se eu fizesse aqui um corte nessa viga, né, exatamente no lugar do momento, certo? E então eu vou calcular em relação a esse ponto aqui que tem essa distância de 1,24. Então aqui tem uma distância de 1,24 e aí eu vou calcular o momento até esse ponto de 1,24. Então, pessoal, percebam que o que está gerando momento aqui nesse ponto? Então, o que está gerando momento nesse pontinho aqui, nesse pontinho verde? Então, a gente tem a carga de 37,3 gerando momento e mais uma carga que vai vir aqui, ó, uma carga concentrada relacionada a essa carga distribuída. A gente vai resumir ela em uma carga concentrada. São essas duas cargas. Por isso que eu estou fazendo o momento pela esquerda, porque só tem duas cargas. Se eu fosse fazer pela direita, olha o tanto de carga aqui que teria para entrar, né? Como eu sou esperta, eu vou fazer pela esquerda. Então, aqui, ó, 37,3 vezes a distância de 1,24 é o meu primeiro momento agindo. E ele, pessoal, apesar dele girar em sentido horário, que a gente reconhece horário como negativo, como eu estou fazendo pela esquerda, vai ser positivo, que é o inverso. Então, é positivo aqui, 37,3 vezes 1,24. E agora, pessoal, perceba que eu coloquei aqui menos. Agora, quanto que é essa carga aqui, essa força? Essa força aqui equivale a 30 vezes a distância, 30 vezes 1,4, ó. Essa aqui é a força. Então, essa é a força. A força é 30 vezes 1,24. Vai ser o valor dessa força concentrada aqui, esse 30 vezes 1,24. E aí, ele está a que distância desse ponto verdinho aqui? Ele está a essa distância aqui, de 1,24 dividido por 2. Então, está aqui, ó, 1,24 dividido por 2. Isso aqui é a distância. Então, força vezes distância é o momento gerado por causa dessa carga distribuída, que eu resumi ela aqui matematicamente em uma única carga e calculei o momento. Então, quando eu calculo isso, pessoal, eu encontro um momento de 23,2, que é exatamente o momento que a gente tem aqui, ó. Exatamente esse momento. Então, pessoal, é exatamente por isso, ó, que eu tenho aqui 23,2, que é exatamente o valor que eu encontrei aqui. Pessoal, os demais é da mesma forma. Se eu fosse calcular esse momento máximo aqui, ó, nessa outra barra, eu ia utilizar o momento pela direita, porque aí eu só teria o quê? Só teria essa carga aqui fazendo momento e mais uma carga concentrada aqui, né? Então, seria pela direita e a conversão de sinais seria diferente dessa que eu utilizei aqui. Então, é isso, pessoal. Isso vocês já sabem, eu vou pular essa parte, né? Porque vocês já sabem calcular. Só relembrei aqui o do primeiro trecho para quem quiser aí relembrar, né? Quem não lembra. E agora os demais vocês já sabem como calcular. Então, isso, pessoal, é para vigas, né? Para vigas vocês já aprenderam. Agora a gente vai ver em relação aos pilares, como é que eu encontrei esse momento máximo aqui de 24,3 no pilar, porque o 7,1 vocês já acharam, o 18,5 vocês já acharam lá no item anterior. Mas aí surge a pergunta, né, professora, como é que achou esse valor de 24
28,3 e de 28,2. Então, pessoal, esses valores eles foram encontrados da seguinte forma: a área desse quadrado aqui equivale a esse momento de máximo aqui nesse pilar. E a área desse outro quadrado aqui, ó, desse retângulo, na verdade, equivale a essa outra área. Então, percebam, pessoal, que olha só, 24,3, essa distância aqui é de 1 metro, ó, que é justamente essa distância aqui, ó, 1 metro. Então, eu tenho 1 metro aqui, vezes 1 vezes 24,3 dá 24,3, é o momento máximo aqui nesse triângulo. E já nesse outro aqui, menos 18,2 vezes, como ele está aqui a uma distância de 1,5, então é 18,2 vezes 1,5, que dá o valor de 28,2, que é esse momento de máximo. Uma coisa também que eu quero que vocês percebam é que, por que gerou esse triângulo, né? Por que a gente não ligou do 7,1 até o 0? Como a gente tinha aqui, ó, uma carga de 40 empurrando para cá, pessoal, então é normal que o triângulo viesse para cá, né? Que o triângulo passasse para esse lado do pilar. Da mesma forma o outro, olha. A gente tinha aqui o 18,5, eu não posso ligar o 18,5 direto aqui no pilar, porque eu tenho uma carga de 50 kN que puxou isso aqui para cá, para dentro do pilar, porque está nesse sentido. Então, esse é o motivo da geração desses diagramas. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro. Nosso objetivo era realmente esse, ensinar vocês a determinar os esforços horizontais e, tendo já os esforços verticais de momento e os horizontais, elaborar, construir os diagramas de esforços, porque é muito importante a gente determinar esses diagramas de esforços, porque nós vamos dimensionar, quando vocês estiverem aí fazendo a disciplina de estrutura de concreto armado, vocês irão dimensionar essa viga para esses esforços aqui que aparecem no diagrama. E vocês vão também dimensionar os pilares para esses esforços máximos aqui, ó, que aparecem no diagrama. Então, o diagrama, ele é muito importante para nos dar informação do quanto de esforço que aquela peça, aquele pilar ou aquela viga está sofrendo, para que a gente faça um dimensionamento correto. Então, aqui vocês aprendem na nossa disciplina a fazer a análise estrutural, que na análise estrutural é que a gente faz a determinação dos esforços que o elemento está sofrendo. E já nas disciplinas de concreto 1, concreto 2, aço, madeira, vocês vão fazer a parte de dimensionamento desses elementos para suportar esses esforços. Então, vamos ter bastante responsabilidade aí na aprendizagem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a aula, se alguma coisa não ficou claro, me procurem que a gente esclarece. Do mais é isso, pessoal. Tenham uma ótima aula, uma ótima noite aí de aprendizado. Até mais!